Lectura da Epístola de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, lembro-vos o Evangelho que vos preguei, que recebestes en que perseverais, pelo qual sereis salvos, se o conservardes como eu vos preguei, a não ser que o tenhais acreditado en vão, porque antes de mais eu ensinei-vos o mesmo que me foi transmitido, isto é, que Cristo morreu pelos nossos pecados, de acordo com as Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as mesmas Escrituras, que foi visto por Cefas e em seguida pelos 11, que depois foi visto ao mesmo tempo por mais de 500 irmãos, muitos dos quais ainda vivem, embora alguns já tenham morrido, que foi ainda visto por Tiago e também por todos os apóstolos. Finalmente, depois de todos, apareceu-me também a mim como filho abortivo. Eu, na verdade, sou o último dos apóstolos, porque persegui a Igreja de Deus. Todavia, e pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça não foi estéril em mim. Continuação do Santo Evangelho segundo São Mateus, segundo São Marcos. Naquele tempo, saindo Jesus dos confines de Tiro, dirigiu-se por Sidônia ao mar da Galileia, atravessando o território da Decapole. Trouxeram-lhe então um sordo mudo e suplicavam-lhe que lhe impusesse a mão. Tomando-o à parte dentre a multidão, meteu-lhe Jesus os dedos nos ouvidos e tocou-lhe a língua com a sua saliva. Depois, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse-lhe: Éfeta, que quer dizer, ábrete. Imediatamente se lhe abriram os ouvidos e se lhe soltou a prisão da língua, falando normalmente. Ordenou-lhes Jesus que o não dissessem a ninguém. Porém, quanto mais ele o recomendava, mais eles o publicavam. E todos pasmavam cada vez mais, exclamando: Este sim que fez bem todas as coisas, e até fez ouvir os surdos e falar os mudos. Pode-se sentar. Una recomendación, un aviso. Normalmente este domingo es o último domingo que nos celebramos a misa aquí. O próximo domingo la misa será en una nuevo lugar, nueva capela, que será bastante perto de aquí. Então, les peço para, durante la semana, se comunicar con o Padre Rodrigo, que gustoso vai dar o endereço exacto, preciso, para todos vos, para que puedan asistir a Santa Misa o domingo próximo con nós. Não esquecer, então, isso, durante esta semana, lembrar-se de se comunicar con o Padre, e o Padre dará o novo endereço. Em nome do Padre, e do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Caros fiéis, na Epístola e no Evangelho deste 11º domingo depois da Pentecostes, temos algunos ensinamentos
muito significativos e muito frutíferos, vamos dizer, para a nossa vida espiritual. Em primeiro lugar, a epístola, o Evangelho, nos lembram especialmente da fé, da importância da fé, nós podemos falar. São Paulo, na epístola, ele fala de como se transmite a fé pela tradição. E nós temos também no Evangelho esta curação de Nosso Senhor a um sordo-mudo que se faz com de uma maneira, com a saliva, com a terra. Em outro momento faz Nosso Senhor com a terra, neste caso com a saliva. Essa é uma cerimônia que a igreja guardou no batismo, no rito do batismo. Então, também tem uma ligação com a fé. E São Paulo fala sobre que a fé se transmite pela tradição, ele fala. Isso é muito importante para nosso tempo. Cosa é, que é a tradição? A tradição é aquele depósito dos ensinamentos de Nosso Senhor, que Nosso Senhor confiou à sua igreja. Esse depósito a igreja tem que custodiar, tem que guardar inalterável, intacto, sem cambiamentos, até o regresso de Nosso Senhor. Nossa fé, e nós vamos a falar alguma coisa sobre isso também com relação ao Evangelho, nossa fé se basa em la revelação. Revelação quer dizer que Nosso Senhor, que Deus, se manifiesta, fala com o homem. O homem tem a razão que está dada por Deus, com a razão, somente com sua razão, ele pode descobrir, ele pode se dar conta, pode saber que existe Deus, somente com a razão. Da mesma maneira que eu vejo um aparelho, eu vejo um carro, eu sei imediatamente que esse carro tem uma pessoa que fez esse carro não se fez sozinho. De la mesma maneira, nós conhecemos pela criação, nós conhecemos que existe um Criador, mesmo sem fé, somente com nossa razão. Mas depois nós temos outras coisas que formam parte da religião, que formam parte dos mistérios de Deus, que nós não podemos conhecer com a razão, porque são mistérios, porque superam, não estão em contra da inteligência do homem, mas superam a inteligência do homem. Nós podemos conhecer, por exemplo, que existe Deus, mas nós não podemos saber, não teníamos maneira de saber que em Deus tem três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós não poderíamos saber isso se Nosso Senhor não nos fala disso, se a Sagrada Escritura não nos fala disso. Essa é uma verdade, se chama revelada por Deus aos homens. Mas nós acreditamos então na revelação. Na revelação pública, se fala assim.
a revelação pública. Eso quiere decir que la revelación fue transmitida públicamente en dos, no nos podemos decir, dos fontes: a tradição e a Sagrada Escritura. A tradição oral. Ese quiere decir que Nosso Senhor oralmente, a través de sus ensinamentos, no necesariamente escritos, Él enseñó cosas. Y los apóstolos, siguiendo Nosso Senhor, enseñaron la misma cosa. Y así, generación tras generación, os bispos, por ejemplo, sucesores dos apóstolos, y os papas, sucesores de São Pedro, enseñaron as mesmas verdades. Eso es a tradición. A tradición, la Sagrada Escritura no sabemos qué es, la otra fonte da revelación, mas a tradición para os católicos es muy importante. ¿Por qué? Porque después vienen os protestantes, aqueles dos testimonios de Jehová, os mormos, adventistas, a Igreja Universal, no sé, vienen nos falar, mas os católicos inventan cosas, no ten algunas cosas que falan los católicos, o muchas cosas que falan los católicos, no están en la Biblia, no están en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, la semana pasada nos festejamos, celebramos a Asunción de María no céu. Ese no ten isso no Evangelho. Então o protestante fala, ¿dónde ten isso? A igreja inventou. No, a igreja no inventó, porque no ten isso na parte escrita, na Sagrada Escritura, mas ten isso na tradição oral, enseñada por los apóstolos e conservada na igreja pelo Espírito Santo. Então, nós acreditamos nisso, na tradição. Essa tradição deve se guardar sin cambiar. Sin cambiar nada nessa tradição. Como nós não podemos cambiar nada na Sagrada Escritura. Mas, e aqui está também a grande diferença com os protestantes. Também nós temos a tradição, mas o protestante fala que ele tem um contato direto com Deus. Ele, quando quer fazer perdonar os pecados, ele diretamente pide a Deus para perdonar seus pecados, etc. A Sagrada Escritura, Lutero decía, y todos os maestros, entre aspas, protestantes, falan a misma coisa. Cada puede leer a Biblia e interpretar como quiser. Y por eso nos temos tanta seita protestante, porque a una no le gusta la interpretación da otra y tiene una nova igreja protestante. A igreja fala, ensina con Nosso Senhor, e tem isso também na Sagrada Escritura. A igreja ensina que nós não recebimos diretamente a Sagrada Escritura. Nós não recebimos diretamente. Nós recebimos a Sagrada Escritura através da igreja. A igreja é como um puente, uma conexão entre Deus e nós. E a fé se recibe a través da igreja, não diretamente. A Sagrada Escritura se recibe interpretada pela igreja. E ninguém na igreja católica pode interpretar privadamente a Sagrada Escritura. E a mesma coisa para a tradição. Porque atenção com este perigo. Nós temos os protestantes que falam diretamente da Bíblia. Nós vamos diretamente à Bíblia, qualquer interpreta a Bíblia. Mas tem também
desgraciadamente, infelizmente, nesta época de confusão, os católicos, muitos tradicionalistas, que creem, equivocadamente, erroneamente, creem que também eles vão diretamente à tradição, que eles interpretam a tradição, e também tem aquela coisa, infelizmente, que se passa com os protestantes, que qualquer um interpreta um passagem da Bíblia de uma maneira ou de la outra. Entre os tradicionalistas acontece um pouco similar, um pouco parecido. Eles falam da tradição, mas o problema de hoje é que lo que recibimos de esta, vamos decir, nova igreja, não é a tradição da igreja, contradice a tradição da igreja. Mas tem tradicionalistas que falam, essa é a igreja católica, mas o que ensina é errado. Então, eu faço apelo, eu vou diretamente à tradição, eu me uno, me aferro, me pongo diretamente com a tradição. E não é assim na igreja tampouco. E não puedo falar, esse é o Papa, mas eu deixo fora, eu vou para a tradição diretamente. Não é assim. Se ele é o Papa, como o Papa falou, tem papas que falaram assim, e tem mesmo modernistas que falaram assim. Se tem o Papa o Papa mesmo é a tradição vivente na igreja. É por isso que estes ensinamentos sobre a tradição e a revelação, a fé, são muito importantes. E São Pablo termina mais um ensinamento para nós, um ensinamento que, pela graça de Deus, nós estamos na verdade, mas sempre tem que ser na humildade, com humildade. Donde está a humildade, está Deus. Donde não está a humildade, está o demônio. É muito impressionante escutar falar a São Pablo deste jeito. Vocês sabem quem é São Pablo? São Pablo é aquele apóstolo ao que a igreja deve quase tudo, nós podemos dizer. Porque é o grande legislador depois de Nosso Senhor. Muita coisa nós recebimos, muitos ensinamentos muito importantes nas epístolas de São Paulo. É aquele apóstolo que ele mesmo fala, que subiu ao terceiro céu, e escutou coisas, e viu coisas que o olho e o ouvido humano não podem expressar. Tem revelações inacreditáveis. Tem muito milagre, muita coisa extraordinária com este apóstolo. É um grande apóstolo. E, porém, São Pablo se considera o menor de todos. Ele fala dos outros, ele fala, eu sou como um filho abortivo, fala. Porque se lembra sempre, porque eu persegui a igreja de Deus. Esse é um grande ensinamento para nós. Ele nunca esqueceu isso. Ele nunca esqueceu que se convirtió no apóstolo que estava no céu sobre a terra. Ele, em um tempo, havia perseguido a igreja. Quando nós falamos com o próximo, quando nós, em nossa conduta pessoal de todos os dias, nós tentamos ensinar o próximo, nunca esquecer o que nós fomos em outra época. Nunca esquecer nossos pecados. Como fala David nos Salmos, meu pecado está sempre diante de mim. Não para me desesperar, mas para me lembrar que sou eu e que posso fazer sem a graça de Deus. Mesmo David era um grande pecador.
Então, quando você caiu no chão, nenhuma outra coisa melhor para nos ensinar a humildade, para nos ensinar quienes somos realmente e que podemos fazer sem a graça de Deus. Então, temos sempre muita humildade e lembramos o ensinamento do apóstolo. E eu quero terminar com o Evangelho, com um ponto, sobretudo, no Evangelho falava da tradição, falava da fé, estava falando de que ao começo que esta oração que fez Nosso Senhor do surdo-mudo, a igreja conservou isso, esta cerimônia da saliva no rito do batismo. O padre com sua saliva toca la nariz e também os ouvidos de la criança e repite a mesma palavra que falou Nosso Senhor aqui: ábrete as coisas, esos sensos, as coisas espirituais. Então, nós temos essa cerimônia no batismo, no momento que a igreja nos dá a fé. Esse é o pensamento final, se você quer. Nosso Senhor faz essa curação, a igreja faz a mesma coisa para dar a fé, mas Nosso Senhor sempre, quando Ele curava, fazia algo extraordinário, como uma curação de um surdo-mudo, sempre era para deixar um ensinamento. E sempre estavam as duas coisas unidas. Quando ele curava a qualquer um, ele sempre falava: teus pecados são perdonados. A curação corporal era um símbolo, uma expressão, se você quer, da curação espiritual de nossas almas. Então, isso tem uma conexão com o que eu falei sobre a revelação. Eu disse que nós acreditamos, os católicos, na revelação pública. Não acreditamos, nossa fé não se basa, porém, nas revelações privadas, mas na revelação pública contenida na tradição, na Sagrada Escritura. Porque tem muita revelação privada, e sobretudo nesta época de confusão, mesmo aqui, em uma região, na outra, alrededor de nós, se fala: a Virgem se aparece em tal lugar, a Virgem se aparece em tal outro, tem tal milagre naquele lugar, tem outro milagre em outro lugar. Atenção com todas essas coisas, caros fiéis. Evidentemente que nós temos milagres reconhecidos pela igreja, mas nós temos o milagre mais grande. Agora, a missa. De aqui a unos instantes, o Padre, repitiendo as palavras de Nosso Senhor, vai fazer descer Deus no altar. E Nosso Senhor está no tabernáculo. Agora, não tem milagre mais grande que isso. Então, nos lembramos disso. Nossa fé não se basa nessas coisas. Não tentamos sempre, como felizmente muitos católicos sempre estão procurando, porque Nossa Senhora falou, porque Nossa Senhora falou outra coisa, porque o mensagem de não sei o que, o segredo de não sei o que. Atenção, nós temos que ter respeito pelas revelações aprovadas pela igreja, quando estávamos num estado normal de coisas. Mas atenção
mas não devemos basar nossa fé nessas coisas. Nosso Senhor não nos quiso dizer quando se terminava o mundo, por exemplo. Os apóstoles perguntaram, ele não quiso dizer. ¿Por qué no quiso decir? Porque Él nos dio con la iglesia todo para nos santificar y nos salvar. No precisamos, nuestra fe no depende de esas cosas, de esas revelaciones privadas. Mesmo venerables y reconocidas, por ejemplo, por la iglesia. No precisamos, nuestra fe no depende de eso. Entonces, si nuestro Señor volta amanhã, pasado mañana o dentro de 5 minutos, cuando Él regrese, debe nos encontrar, hallar todos nós na prática da virtude, no estado de graça, na vida da oração, nos sacramentos. Mas, infelizmente, muitos cristãos não querem ouvir falar disso. É melhor sempre uma coisa extraordinária. Mas não é assim o caminho de Deus e não é assim a vida. Então, seguimos o ensinamento, por exemplo, de Santa Teresinha, que nos ensina o caminho das pequenas coisas para nos santificar, para nos salvar. Tem gente que está sempre à la procura de aparições, mas depois na casa não tem paciência, mas depois tem tal defeito, tem tal outro defeito. Essas coisas não são de Deus. Cumpla primeiro, nosso Senhor fala no Evangelho, procura primeiro o reino de Deus, todas as outras coisas, se você procura o reino de Deus, você vai ter. Então, como conclusão de tudo isso, peçamos a Deus sempre crescer na nossa fé, no conhecimento de nossa fé. Se hoje uma pessoa a la salida desta missa perguntara, não sei, a qualquer um de vocês, o que falou o padre no sermão? O Evangelho falou do que hoje na missa? Cada um deveria poder dizer, falou disso, fala disso. Essas são as coisas que nos fazem crescer na nossa fé e nos fazem nos santificar no caminho da vida cristã. E se nós somos fiéis a essas coisas, Deus nos vai dar as coisas mais grandes. Pedimos que essa graça, pela intercessão de São Paulo apóstolo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.